Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Caminho do Equilíbrio, onde nós falamos sobre saúde, bem-estar, conhecimento, autoconhecimento. Eu sou Marileia Aracaque, terapeuta integrativa, biomagnetista. O episódio de hoje, o tema, nós vamos falar sobre apometria. E o meu convidado hoje é Sérgio Severo de Brito, presidente do Grupo Apométrico Amor e Caridade Tereza Monici. Seja muito bem-vindo, Sérgio, ao podcast Caminho do Equilíbrio. Obrigado, Marileia, obrigado pelo convite. Um prazer estar com você hoje aqui. Ai, que bom, prazer é meu receber você aqui. Nos meus atendimentos, geralmente eu percebo, tem pessoas que precisam passar por uma sessão de apometria. E muitas vezes eu comento e falo, você já ouviu falar o que é apometria? Então, o que é apometria e como ela surgiu? Então, Marileia, a apometria ela é um conjunto de técnicas, né, que é utilizado para o tratamento de distúrbios emocionais e espirituais. Essa técnica surgiu através do farmacêutico Luiz Rodrigues, um porto-riquenho, que trouxe para o Brasil. Posteriormente, o Dr. Zé Lacerda codificou as leis da apometria, né? E inicialmente era chamada hipnometria. O Dr. Lacerda achou que o nome era impróprio, né? E colocou apometria, que é uma palavra grega que significa apo, além de, e metro, medidas, né? Ou seja, ela já indica que é uma terapia que você pode fazer à distância, né? Então ela pode ser tanto presencial como à distância também. Com certeza. Inicialmente, os estudos do Dr. Lacerda, quando ele começou a atender os primeiros pacientes, sempre à distância. Até hoje ainda existe o tratamento à distância no hospital lá do Rio Grande do Sul. E funciona da mesma forma, né? Da mesma forma, a eficácia é a mesma. Sim. Quais são os principais fundamentos da apometria? Então, a apometria ela atua basicamente em alguns aspectos emocionais, aspectos espirituais, multidimensionais, né? Mental e físico. Então, ela atua nesses aspectos que foi feito o tratamento dos pacientes. Sim. Qual é a diferença entre a apometria e outras terapias energéticas, como mesa ou como reiki? Então, como você disse, são terapias diferentes, né? E elas se complementam entre si. A gente diz que tudo que o ser humano precisa para se desenvolver, para ser feliz, para ser harmônico, está dentro dele, né? E muitas vezes as pessoas ficam procurando fora o que ela precisa e tudo que ela precisa está dentro dela. E essas terapias, as diversas terapias, existem exatamente para isso, para tirar de dentro da pessoa aquilo que ela tem de melhor ou aquilo que ela precisa para trazer o seu equilíbrio, né? Trilhar o seu caminho com equilíbrio, né? Sim. Como que funciona uma sessão de apometria? Então, a sessão de apometria funciona basicamente assim. O paciente chega até nós, né? Sim. Ele é recebido na recepção, tal, recebe uma fichinha de atendimento. Eu estou falando isso, tá? No nosso centro, como nós atendemos. Sim. Que cada local tem uma forma de atender. Tá. A pessoa vai entrar na sala, tem uma cadeira onde ela vai sentar. Em volta dessa pessoa estarão os médicos de incorporação, os médicos sensitivos, né? E os demais médicos, um orientador dessa sessão. Certo. Vai ser perguntado pela paciente qual o problema que ela tem, o que ela espera, o que ela veio buscar naquele local. Aí ela vai relatar qual é o problema que ela tem, o que ela está sentindo, o que está afetando ela, seja espiritual, seja emocional. Através dessas informações, e só através dessas informações, que os médios passam a fazer a busca, né, na sua faixa vibratória, é aberta a sua faixa vibratória, inclusive. A partir daí, os médicos começam a fazer a busca onde tem um distúrbio energético para ser tratado. E aí, à medida que esses distúrbios aparecem, eles são tratados, né? E nós, na apometria, podemos tratar qualquer situação, qualquer assunto? Qualquer assunto. Qualquer assunto. Isso, qualquer assunto que esteja ligado à parte espiritual, né? Tá. Tipo físico, emocional, qualquer coisa ligada à parte espiritual. Isso, onde a parte espiritual esteja envolvida. Por exemplo, a gente fala da saúde física, por exemplo, né? Sim. Toda doença, quando ela se manifesta no nosso corpo físico, inicialmente ela começa no nosso corpo espiritual, né? Então, o que acontece? Você vai procurar o tratamento médico terreno aqui para tratar a sua parte física, né? E a parte inicial, onde começou a doença, que é a parte espiritual, aí é onde entra a apometria, né? Também conhecida como medicina, terapia da alma, né? A gente começa a tratar desde o início, desde da fonte, do início dessa doença, né?
Sim, aham. A apometria é uma prática ligada a alguma religião ou pode ser usada de forma independente? Então, o Dr. Lacerda, que começou a disseminar essa prática, ele era espírita, então ela começou dentro de um centro espírita. Mas a apometria em si, ela é só uma técnica. Então, ela pode ser tranquilamente ser exercida num consultório particular, por exemplo, sem ser ligada a nenhuma religião, né? Na nossa casa, no grupo Teresa Moniz, que você dissertou no começo, Aham, nós fazemos a apometria seguindo a doutrina espírita. Então, tem a parte religiosa envolvida, né? E por que a gente faz isso? É como nós conversamos anteriormente. A gente faz isso para dar a segurança de que todo aquele tratamento vai seguir uma conduta ética, uma conduta correta para que o paciente receba um tratamento perfeito, né? Não haja nenhum julgamento no meio desse tratamento, nada que sim, interfira que possa interferir no resultado final do atendimento daquele paciente. Então, a doutrina espírita nos dá essa segurança de a gente nos preparar, através da doutrina espírita, para poder receber e atender ao paciente utilizando a técnica apométrica. sim. E qualquer pessoa pode receber um tratamento de apometria, né? De qualquer religião. Sim, qualquer pessoa de qualquer religião, sexo, idade, inclusive crianças Sim. recebem atendimento de apometria, tá? Essa é uma dúvida recorrente também, às vezes as pessoas têm dúvida se criança pode receber um atendimento. Pode, com Pode. tranquilidade. Se ela tiver algum problema espiritual, e muitas vezes tem, né? Quando busca o tratamento médico e tal, e não consegue uma causa justa para aquele tipo de situação que está passando, se recorre à terapia da apometria e com bons resultados. Ai, que maravilha, né? E a mãe sempre pode estar presente, né? Acompanhar a criança, né? Ou pode ser à distância também, né? Pode ser a distância, quando é uma criança, já um adolescente, que às vezes ele vai ver alguma situação que pode influenciá-lo, né? E a mãe conhecendo o seu filho, ela pode falar, eu prefiro fazer a distância e pode ser feito. Se for uma criança, ela pode, com certeza, ela vai acompanhar essa criança dentro da sala para o atendimento também, né? Ah, sim, correto. Existe alguma base científica ou relatos documentados sobre a eficácia da apometria? Olha, o Dr. Lacerda fez diversos relatos sobre isso quando ele começou a fazer a aplicação da apometria no hospital no Rio Grande do Sul. Então lá, sim, tem vários relatos descritos nos livros e tal. E, inclusive, livros que ele escreveu, o Espírito e Matéria. Ele descreve casos onde foi tratado com a apometria, que teve resultados positivos, tá? Agora, cientificamente falando, não tem nenhuma coisa que respalde cientificamente falando ainda. Sim. Aham. Tá. O que significa desdobramento espiritual na apometria e como ela ocorre? Então, quando nós vamos fazer o tratamento do paciente, quando ele chega, a gente abre a faixa vibratória, que eu disse inicialmente, né? Quando a gente abre essa faixa vibratória, nós vamos trabalhar no multidimensional, nas múltiplas dimensões, então nas diversas existências desse paciente, tá? Então, nós que somos espíritas, nós acreditamos nas reencarnações. Então, nós vamos ver se alguma outra reencarnação que ele teve tem algum problema que está afetando a sua vida física nesse momento, trazendo algum distúrbio. Então, essa é uma forma, um tipo de tratamento que pode ser feito, né? Dependendo da queixa do paciente, a gente vai ver qual situação ou qual técnica a gente vai usar para tratar. Ah, tá. Na verdade, tem que abrir a faixa Sim. para aparecer, né? Onde está o Isso. problema. De acordo com a necessidade dele, é um tipo de tratamento, um tipo de abordagem. Ah, entendi. E como são identificados e tratados obsessores espirituais em uma sessão? Então, obsessores aparecem através da queixa do próprio paciente, né? Ele vai os sintomas que ele está sentindo e tal. Às vezes ele não consegue dormir, ele tem perturbação em casa, ele às vezes ouve vozes, né? Uma série de coisas que indicam que tem um obsessor. Aí, abrindo a faixa vibratória dele, a gente consegue identificar se realmente isso é um obsessor, isso é só uma personalidade múltipla dele mesmo, entendeu? Então, na verdade, cada caso é um caso, né? Sim. Por isso que é um tratamento muito particular, muito pessoal, né? Quando a pessoa senta ali, é um tratamento único, né? O que é personalidade múltipla? Então, personalidade múltipla, vamos lá então. Nós temos as personalidades múltiplas, são exatamente as nossas vivências passadas. Por exemplo, como diz, nós somos espíritos, acreditamos na reencarnação, e vamos fazer uma analogia assim, como se nós estivéssemos morando num prédio, onde cada encarnação nossa é um andar. Tá? E nós estamos lá no primeiro andar como síndico de todos esses apartamentos acima aí. Então nós temos que tomar conta de tudo isso aí.
Então, se algum desses apartamentos, lá no 10º andar está tendo um probleminha, nós vamos ter que ir lá, como síndicos, né, com ponta física aqui, consertar aquilo lá, ou harmonizar aquilo, para que aquele condomínio consiga conviver em harmonia. Né? Essas são as personalidades. As subpersonalidades. Por exemplo, nós temos uma discussão agora aqui nós dois. Sim. Isso me deixou com muita raiva, você com muita raiva. Isso carrega uma carga energética em você. E aí você fica com essa carga energética e pronto. Passou 5 anos, 10 anos, você tem outra situação com outra pessoa, com a mesma situação, e você tem aquela mesma emoção, você vai desenvolver de novo aquela energia, como se estivesse acontecendo naquele momento. Ou às vezes a pessoa falando, você lembra daquele dia, aquele acontecimento, você teve aquela discussão, você vai lembrar, e você vai sentir a mesma raiva, porque você criou uma subpersonalidade que ela te acompanha. Entendeu? Agora você imagina isso num relacionamento marido e mulher, onde você tem várias subpersonalidades em volta, trabalhando. E você tentando harmonizar, né? Você faz uma mulher, lembra daquela situação, pronto, não deixa harmonizar. Lembra daquela situação, também não deixa harmonizar. Então aí é importante você identificar essas subpersonalidades que às vezes trazem dificuldade para o seu dia a dia, né? E recolher essas subpersonalidades e encaminhá-las para o local apropriado. Olha, isso é muito interessante, né? Às vezes até a gente acha que... por isso que é a importância de fazer a apometria, né? Às vezes em uma sessão dá para resolver várias situações. Isso é bastante interessante, bem grave. Você vê, às vezes, pessoas cometem coisas assim, fora do padrão, por exemplo. Já é comum a gente ver, às vezes a pessoa fala assim, fulano é uma pessoa que eu conheço, uma pessoa tranquila, mas cometeu um crime bárbaro. Eu falo, como que ela cometeu? Por quê? Quando vai falar com a pessoa, fala, eu não sei, eu não estava em mim, não era eu. Esse é o relato que a pessoa faz. Porque, na verdade, não era mesmo. Lembra daquele condomínio que eu te falei? Lembro. Então, muitas vezes ela tem uma desavença, por exemplo, ela despertou lá do 10º andar um cara que viveu em 1200, por exemplo, uma época que os bárbaros, e ele era um bárbaro. Como que resolvia uma situação naquela época? Trucidava o outro. Isso era normal para ele naquela época. Aí aquela emoção que ele teve na discussão acalorada, aquela emoção foi lá, despertou aquela personalidade. Ela veio, desceu lá do 10º andar, foi o primeiro, tomou a frente dele e fez aquele ato. Entendeu? Em seguida ela volta. Ele cai em si e fala assim, não era eu. Porque eu aqui nessa unidade, eu não faço isso. Jamais. Como que eu fiz isso? Entendeu? Então é importante você manter esse condomínio ali em equilíbrio. Em equilíbrio, né? E muitas vezes também a pessoa não tem essa consciência, nem sabem, né? Não, a maioria é totalmente consciente. Você faz isso, você vê os relatos dessa forma, porque a pessoa não tem como aconteceu, eu não sei. Eu não vi, eu fiquei cego na hora. Não vi. Não era eu, não estava em mim. Porque não estava mesmo, porque eu só tenho lugar para um aqui, né? Se o outro entrou, ele saiu. Eu não estava em mim. É exatamente esse o relato que as pessoas fazem depois de cometer uma atrocidade assim, de uma pessoa que você olha histórico, não tinha esse histórico aqui, né, para que justificasse isso. Né? Entendi. Me fala um relato aí de algum dos seus atendimentos que aconteceu, que você achou assim... Importante não, que... Me fala um relato. Bom, nós temos vários casos. Vários casos, né? Isso. Tem casos, por exemplo, de pessoa que desenvolveu alergias, entendeu? E tratava e não resolvia. Com um atendimento, resolveu que a pessoa, ela tinha, essa pessoa específica, né? Sem citar nomes aqui, ela tinha, numa vida passada, o desencarne dela foi através de um incêndio, ela morreu queimada. Então a pele dela pipocava, assim, pelo fogo que foi queimado na outra vida. E nesse momento da vida dela aqui, tinha uma ressonância muito grande. Então ela tinha um problema de pele que incurável. Ela passava medicamento, ia no médico, tudo, e não tratava. Ela teve uma sessão de apometria e ela conseguiu se livrar daquilo. Conseguiu, com os medicamentos, foi eficaz e resolveu. Entendeu? Então, porque tinha uma ressonância muito grande de um espírito, de uma personalidade dela desencarnada que estava próxima dela, manifestando esse sintoma, que não era dela. De hoje, né? De hoje, olha só. E ela tinha ido já em todos os médicos e nada não tinha resolvido. Tratamento de tempo, assim, não apareceu do nada e não saía essa infecção de pele dela. Olha, tá vendo? É possível realizar a apometria à distância? Como isso funciona? Apesar que a gente já falou que sim, né? Sim. Como que funciona uma apometria à distância? Então, da mesma forma, a pessoa faz um relato de qual que é a dificuldade dela, qual o problema que ela está tendo, né? E através dessas informações, a gente abre a faixa vibratória, combina um horário pré-determinado que vai ser atendido, né? Nesse momento, a gente pede para a pessoa ficar na sua casa, em repouso,
colocar um copo d'água próximo da cabeceira da sua cama e ficar concentrada, né? Naquele horário. Aí a gente vai abrir a faixa vibratória dela, como se ela estivesse presente mesmo, e faz o atendimento. Inclusive, na época da pandemia, nós continuamos com o nosso grupo aberto, porque nós passamos a fazer o atendimento à distância. Porque não tinha necessidade de ter a pessoa presente, né? E como estávamos em pandemia, as pessoas não podiam se deslocar, né? E, então nós, através da apometria, a gente não fechou nenhum dia. Continuamos abertos todos os dias da Covid, né? Da Covid, né? Isso. Olha, que bom. Ajudou bastante pessoas, né? Como diferenciar uma interferência espiritual de um problema psicológico ou emocional? Então, na verdade, os dois se interligam, né? Como eu Sim. disse, toda doença começa no espiritual. Então, ele tem uma doença do espírito, que veio lá de outra encarnação, talvez, e quando ele encarna aqui, ele apresenta um problema psicológico e tal. Mas esse problema ele tem uma origem lá atrás. Então, daí é importante a gente fazer os dois tratamentos. O tratamento físico aqui com os médicos da Terra, para esse problema que já está externado no corpo físico dele, e fazer o tratamento espiritual, que é no início do problema, né? Na raiz do problema. Né? E essa é uma orientação que a gente faz. Nunca abandone o tratamento do seu médico, né? O paciente está fazendo apometria, então não precisa tomar mais nada de jeito nenhum. Quem vai dar alta para você, quem vai determinar se você toma um medicamento, reduz a dose, troca de medicamento, só o seu médico. E não, só vai parar quando ele determinar. A gente não prescreve nenhuma medicação e nem interromper ou continuar ou manter algum medicamento. Não interfere nessa área. Porque são duas áreas distintas. A terapia da apometria ela é complementar, né? Então ela complementa aquilo que o médico fez, mas nunca substituir, jamais. Sim, correto, verdade mesmo, né? Acho que todas as terapias, né? Elas são complementares. Quem já passou por uma sessão de apometria geralmente sente mudança imediatamente ou os efeitos são progressivos? Então, cada caso é um caso. Como eu citei o caso dessa paciente de pele, foi imediato. Sim. Ela já começou a sentir de imediato já a melhora. Ela retornou depois de uns 20 dias e já estava visível a solução da alergia dela. Né? Ela teve mais um retorno e não voltou mais. A gente entende que quando não volta é porque já está resolvido o problema. Então, e alguns, por ser uma situação mais complexa, né, eles precisam de mais um atendimento e a mudança paulatinamente. Porque essa mudança, muitas vezes, ela implica na mudança da própria pessoa, né? Então, ela vai ter que fazer algumas mudanças nela ali. Por que a coisa não está tão bem para mim assim? Então, é só espiritual? Sim, está tudo envolvido. Então, a gente vai tirar, vai equilibrar aquelas energias, vai melhorar tudo, mas aí, e a sua conduta? O que te levou a estar nesse ponto? A sua conduta te levou, o jeito que você fez, você teve esse resultado. Se você voltar a fazer a mesma coisa, mesmo resultado. Então, foi limpado tudo aquilo ali, mas você tem que mudar o que você está fazendo para você ter um resultado diferente, o resultado que você está buscando. Para melhorar mais rápido ainda, né? Isso, exatamente. Então, tem um comprometimento ali. Como quando o médico faz uma cirurgia, ele fala 50% é o cirurgião, 50% é o paciente no repouso, né? No tratamento espiritual, 50% é a espiritualidade ajudando, o outro 50% é o paciente, né? Fazendo aquelas mudanças que ele precisa fazer, que vai ser orientado a fazer. Sim. Né? E também entra a importância do estudo, né? Do conhecimento, né? Sempre, sempre. E a gente vê isso muitas vezes, quando se fala da parte espiritual, né? O pessoal muito arredio assim, pela questão do medo, né? Eu vou lá no centro conhecer, não, mas eu tenho medo. E se eu chegar lá e incorporar esse espírito tomar conta do meu corpo, sei lá, e diversos outros medos que tem. E o que o medo é? O medo, do que a gente tem medo? Tem medo daquilo que a gente não conhece. Aí entra a importância do estudo que você falou. É verdade. Verdade, gente. As pessoas têm medo, né? Já entra em julgamento, né? Não sabe o que vai acontecer, não sabe, né? Como que é uma sessão, né? O que vai aparecer lá, né? Exatamente. Já vem o medo. Às vezes as pessoas se surpreendem com quem vai a primeira vez, quando entra na sala, ele não vê nada lá dentro assim de extraordinário, né? Fala, mas é isso mesmo? Quer dizer, eles estão acostumados com outro tipo de ritual, né? Lá não tem, né, esse ritual. Então a pessoa fica, mas é só isso? Não tem? Não, é só isso aqui. Você está com medo? Tem uma foto do Jesus Cristo na parede. Não tem nada de diferente assim. Então a pessoa fica assim, de certa forma, surpresa, né? Sim. É uma surpresa boa, graças a Deus. E a apometria também é comando, né? Comando. São pulsos energéticos. A gente vai ter os comandos que você dá o comando e aí você faz pulso energético. Esses pulsos energéticos vai fortalecendo aqueles comandos que você fez. Tá? Isso vai transformando a realidade. Não vamos criando realidades novas. Né? Vai melhorando, né? Isso.
Você aqui já falou, a apometria pode ajudar no tratamento de doenças físicas ou seu foco é apenas espiritual? Então, nós ajudamos na física porque o começo do físico é no espiritual, né? Sim. Então, nós somos adjuvantes nisso. A gente começa lá na causa, que é o espiritual, e deixa para o médico fazer a parte física, onde já está externado na parte física. E compete ao médico tratar, né? Então, elas se complementam as terapias. Sim, É possível usar a apometria para tratar traumas desta vida e de vidas passadas? Sim, com certeza. Quando nós falamos ali das personalidades, a personalidade múltiplas, são exatamente isso, são traumas, né? Quando você tem um trauma muito grande, o que você cria? Uma subpersonalidade. São coisas dessa vida. Você teve algum trauma nessa vida que você fica ali, e se é um trauma muito sério, ele fica cristalizado na sua mente, né? Então aí entra um trabalho um pouco diferente, uma técnica um pouco diferente. Você vai desdobrar o paciente, você vai voltar ela naquela data do trauma que ela viveu, você vai descristalizar da mente dela aquela situação, vai ressignificar isso para ela, né, e depois trazer ela de volta para o presente, tá? Quando é um trauma dessa vida aqui. Tá? E eliminar essas subpersonalidades que ela criou em relação a esse trauma, se tiver subpersonalidade criada. Tá? Se for de vida passada, a mesma coisa. Você vai na vida passada, descristaliza da mente espiritual da pessoa aquilo ali, e depois você consegue trazer a pessoa de volta, e aí sim, nesse caso, a melhora é paulatina, porque é uma coisa que estava enraizada, e ela trouxe, se ela tem, por exemplo, 20 anos, ela ficou 20 anos sobre essa pressão, sobre essa condição desse trauma, né? Então você tirou o trauma, então ela é tipo assim, agora, o que eu faço? Né? Então vamos ressignificar isso, vamos viver, vamos mudar, e aquele trauma levava ela a certa conduta no seu dia a dia. Tirou o trauma. Então, ela tende a fazer a mesma coisa. Bom, você já não tem mais o trauma. Vamos mudar a conduta para cá agora, que é diferente. Você não é mais vítima. Né? Vamos sair dessa situação de vítima. Vamos tomar conta da nossa vida. Né? Vamos trilhar o nosso caminho com equilíbrio. Sim. Né? E toda sessão de apometria, quando faz uma sessão de apometria, por exemplo, você consegue acessar o trauma, consegue descristalizar. Existe a possibilidade de voltar? Sim, porque a mente da gente trabalha, né? Aí que nós falamos da mudança de atitude. Aquele trauma que ela tinha levava ela a ter certas atitudes. Por exemplo, o negativismo, o vitimismo. Entendeu? Se ela continuar nessa mesma vibe de fazer isso, quer dizer, automaticamente que ele volta para o mesmo lugar. Então, quando descristaliza isso, aí uma série de orientações, como ela vai ter que passar a agir a partir daquele momento, né? Ela tem que agir com mais determinação, com outro foco, entendeu? Isso vai ser orientado. Porque, na verdade, quando ela tinha um trauma, ela tentava sair, mas não conseguia, porque o trauma é mais forte, né? Então, ela tenta sair e volta. Agora, só que você tenta, chega uma hora que você já desanima, não tenta mais. Aí você tira o trauma. Eu não tento mais, porque já estou desacostumado a não tentar mais. Aí não, vou ter que mudar a atitude. Bom, agora você vai começar a tentar de novo, porque aquele trauma já foi tirado de lá. Então, você tem mais facilidade para sair. Entendeu? Sim. As terapias, de forma geral, elas não fazem nada por você, elas dão caminho para você fazer. Você viu o que nós falamos? Nós vamos tirar aquela energia que é do trauma, você vai mudar. Entendeu? A natureza é muito interessante, né? Muito dinâmica. A gente fala assim, é como se fosse um corte. Você faz um corte no dedo, cortou. Você vai lá, você vai passar o metiolate e tal, mas isso vai regenerar sozinho. Você não vai regenerar aquilo ali. A natureza vai, o seu próprio corpo vai regenerar aquilo. Exatamente. Da nossa alma, mesma coisa. Então, a terapia, a apometria, como outras técnicas, são caminhos para liberar, para que você possa, você mesmo, encontrar o seu caminho de equilíbrio e fazer a sua regeneração espiritual, física, mental. Tudo é a gente mesmo que faz. Está tudo dentro da gente. Exatamente. Trazer para a consciência, né? Exatamente. Qualquer pessoa pode aprender a apometria ou é necessário ter um dom especial? Não, qualquer um pode fazer, porque, na verdade, todos nós somos médiuns, né? A mediunidade é uma característica do espírito encarnado. Todos os espíritos encarnados são médiuns. Agora, cada um tem um tipo de mediunidade. Tem o médium de incorporação, tem o médium sensitivo, tem o médium de clareaudiência, tem o médium de escrever. Então, qual que é a sua mediunidade? Intuitivo. Então, mas todos nós temos. Então, todo mundo pode ajudar de alguma forma. Então, quem pode trabalhar na apometria? Qualquer pessoa. O que ela precisa para trabalhar hoje? Boa vontade. Só isso. Você tem boa vontade? Tenho. Eu quero fazer? Quero. Pronto, você é candidatíssima a trabalhar na apometria. Olha, que legal, né?
Quais são os desafios e responsabilidades éticas de quem trabalha com apometria? Então, uma das principais responsabilidades é a gente tratar as pessoas, e as pessoas que vão lá têm defeitos, como só estamos encarnados aqui porque nós somos pessoas que têm defeitos, né? Senão nós não estaríamos no outro plano, na verdade. Sim. Não julgar. Então você tem que receber as pessoas lá com acolhimento fraterno, não julgar, tratar, sem julgar. Parece muito simples a gente falando assim, né? Você não julgar, mas é próprio do ser humano julgar. É próprio do ser humano julgar. Então, por isso que eu estou nesse grupo, eu entrei nesse grupo, porque eu vi que ele tem por trás dele a doutrina espírita, que ela nos dá esse suporte, de nos melhorarmos como pessoa, né, como seres humanos, seguindo a doutrina espírita, para que a gente tenha essa consciência, essa ética de não julgar as pessoas, de fazer um acolhimento fraterno e fazer um tratamento correto, como ele deve ser feito. Sim. Uhum. Existe alguma forma de autoterapia com apometria ou ela deve ser conduzida por outra pessoa? A gente mesmo pode se auto-aplicar? Pode se auto-aplicar, sim. Você tem várias técnicas, por exemplo, você tem, na verdade, a apometria ela é uma autoajuda, né? E você pode ajudar você a ajudar os espíritos, nós como espírito encarnado, e os espíritos desencarnados. Muitas vezes a pessoa tem aquele chamado encosto, né? Tô com encosto aqui perto. Por que encosto? Pô, ela vai no hospital, aí ela chega, o cara tá doente. Por quê? Um espírito adoentado que estava desencarnado no hospital, que estava lá, viu nela um espírito de luz, encostou nela, entrou, ela foi sabendo que ela é pro centro, foi junto. O que esse espírito quer? Ser atendido. Entendeu? Então, se você está lá na sua casa, hoje nós temos atendimentos lá na terça e na quinta, né? Sim. Eu sou apômetro, quarta-feira sentindo mal, sentindo dor. Falo, mas eu não tenho nenhum motivo para estar com dor. Então, deve ser algum espírito que está comigo encostado. Eu posso tranquilamente fazer uma técnica, separar a energia desse espírito doente que está me acompanhando por algum motivo, encaminhá-lo para um hospital no astral. Pronto, eu ajudei a um espírito e a mim também, né, que estava me trazendo algum dano físico. Sugando energia, exatamente. Né? Então, você pode fazer isso no seu dia a dia, com certeza. Ah, que legal, né? Me conta um caso aí que as pessoas te procuram mais para a parte física, emocional, problemas espirituais. As situações as mais diversas, né? Mas Sim. sempre que tenha um fundo espiritual envolvido, né? Sim. De todos os matizes de problemas, né? E às vezes chega problema conjugais, né? E é até bom você tocar nisso, porque a gente fala assim, às vezes as pessoas vão lá na apometria imaginando que a apometria vai solucionar o problema dela. E como eu disse, a apometria e nenhuma outra terapia ou religião soluciona o seu problema. Ela mostra o caminho que você tem que seguir, e que se você seguir esse caminho, você vai conseguir resolver o problema. Mas quem resolve o problema é você. Por exemplo, a pessoa chegou, e agora? Eu estou com um problema em casa, eu devo ou não separar do meu marido? Não vamos, a apometria não tem essa resposta. Porque quem vai falar isso é a própria pessoa. O que a gente fala nesse caso? Nós vamos tratar você. Se tiver algum problema espiritual envolvendo a sua situação de relacionamento, nós vamos tratar. Entendeu? E aí você vai ficar livre dessas energias e você vai decidir. Você vai decidir. Eu quero continuar esse relacionamento? Não quero continuar. É uma escolha sua. Porque tem escolha que são nossas, né? Mas próprio ser humano, a gente quer terceirizar as coisas, né? Exatamente. Porque se deu errado, não foi eu que fiz, foi fulano que foi me fazer. Né? Exatamente. Na verdade, nós sabemos a resposta, mas a gente prefere que o outro fala para nós, né? Vai mudando, vai num lugar, vai no outro, até um falando, faz isso, agora eu faço. E na verdade era o que ela queria ouvir, queria né? ouvir, ela não vai, o que eu tenho que ouvir, o que eu quero ouvir. Né? É verdade. Como que funcionam os estudos lá? Então, nós temos estudos toda segunda e toda quarta-feira. Ele começa às 19 horas, é 1 hora de estudo. Tá? Na segunda-feira, a gente prioriza o estudo dos médios, né? Os médios da casa. Todos os médios que participam da sala de atendimento, eles têm que necessariamente participar dos estudos. Né? E na quarta-feira tem estudo que é aberto ao público em geral. Qualquer um pode ir lá, não precisa marcar, não precisa nada, é só chegar lá na casa de apometria e adentrar e participar do estudo. Né? Ah, entendi. E para participar, ser um apométrico, necessita passar pelo estudo? Sim. Se ele falar, Sérgio, eu fui lá na casa, conheci, gostei, e eu quero participar efetivamente do grupo. Sem problema, será bem-vindo. Ele vai começar nos estudos. Ele vai ter que participar uma vez a semana no estudo, aprofundando os estudos até ele pegar mais conhecimento da casa, se enturmar com as pessoas, com os médios. E ele demonstrando esse interesse dele, vindo com frequência que a gente precisa nos estudos,
Aí logo ele começa também a passar a atuar na sala de atendimentos. Né? Ah, entendi. Olha, a gente está com bastante tempo aqui, dá para a gente falar um pouquinho mais sobre a apometria. O que nós podemos falar aqui, hein, sobre a apometria? Mas eu já fiz praticamente quase todas as minhas perguntas aqui. É que a apometria é uma coisa simples, né? Não tem... Ela não abrange muita coisa, né? Porque ela é comando, né? Dá para tratar o físico, a parte emocional, o espiritual, né? Tem alguma mensagem que você gostaria de falar sobre apometria? Por que você acha que as pessoas deveriam fazer apometria? Ou precisam? Então, eu acho que deveriam fazer a apometria na busca do autoconhecimento. É mais um recurso que você tem na busca do autoconhecimento, né? Porque tudo que a gente precisa é conhecer. Conhece-te a ti mesmo, né? E a verdade você libertará. Libertará de quem? Daquelas peias que nos prende a nós mesmos, que não deixa a gente externar o que a gente tem que externar do nosso melhor. Não deixa a gente viver uma vida em equilíbrio, em harmonia, em abundância, né? Então, às vezes, a pessoa vive naquele sofrimento e não consegue ter um caminho. Então, a apometria é mais um caminho, mais uma forma de a pessoa buscar isso dentro dela, tirar isso para fora e conseguir seguir em equilíbrio pela sua vida, né? Essa é a função da apometria, fazer que a pessoa viva bem, viva tranquila, que a vida não é tão pesada, né? Porque parece um fardo para carregar, não é assim. A coisa é leve, né? A natureza ela é harmônica por si só. É gente que às vezes complica o meio de campo. Então, se nós complicamos, nós podemos descomplicar. Mas como que eu faço isso? Eu tenho que começar a buscar por alguma parte. E as pessoas sempre estão buscando no externo, né? Eu vou fazer um curso, quando eu me formar, eu vou ser feliz, quando eu comprar minha casa, quando eu tiver meu carro, quando eu me casar. E aí fazem tudo isso e a felicidade não chega, né? Acabo, me formei, casei, tenho minha empresa, juntei 10 milhões de dólares, e daí? Entendeu? Exatamente. Não estou insatisfeito. Porque a sua felicidade não está lá fora, não está no externo, está no interno. E aí, invariavelmente, quando as pessoas vão buscar lá, ela tem... Qual que é a sua religião? Não tem. Ou qual que seja? É tal. Você está praticando? Não. Entendeu? Então, é a vida, o equilíbrio, como eu falei, equilíbrio, o caminho do equilíbrio. Caminho do equilíbrio. Já dá a dizer que é mais de uma coisa. Não é uma coisa só. Equilíbrio são várias coisas. Então, você tem que cuidar da sua parte física, você tem que cuidar da sua parte mental, tem que cuidar da sua parte saúde financeira, e tem que cuidar da sua parte espiritual. Então, essa parte espiritual sempre é deixada para o segundo plano. Né? E a lei diz, não, você vem pelo amor ou você vem pela dor, né? Mas, invariavelmente, a gente vai pela dor. Né? Dificilmente alguém chegar e vir aqui, ó, eu vim aqui agradecer, eu vim aqui... Não, ele vai lá contar em sofrimento. Né? Exatamente. Aí entra, nós falando da importância da dor. Né? A dor é um mediador disso. Né? A gente não vai... Se deixasse por nós, não iríamos. Ia passar a vida inteira assim. Às vezes a pessoa fala, o que eu vim fazer aqui? Eu vou nascer, crescer, ter filhos, morrer, e qual a finalidade de estar aqui? Por quê? Eu saí do jeito, cheguei do jeito, saí do mesmo jeito. A gente tem que chegar aqui e sair melhor de alguma forma, em alguns aspectos. Temos que sair melhor, né? Então, como que é essa busca para me melhorar? Então, esse caminho do equilíbrio, são vários fatores. Então, eu tenho que me movimentar. E quando eu no movimento, vem a dor. Opa, você está parado aqui, você está parado ali. Então, a dor é um mediador importante para a gente se movimentar, né? Então, é isso que aí, às vezes, a pessoa se queixa da dor, se queixa, como nós conversamos, dos encostos, dos obsessores, né? Entendeu? Depende do prisma que você olha. Por exemplo, o que é um obsessor? O obsessor a gente pode considerar como professor nosso. Por que professor? Porque ele vai te atacar exatamente no seu ponto fraco. Então ele está te mostrando onde é o seu ponto fraco. Então, se você olhar ele não como um inimigo, mas como professor, ele fala, ó, muito obrigado, você está me ensinando onde eu tenho que melhorar. É aqui que eu tenho que melhorar. Aqui é meu ponto fraco. E a gente já olha já para o lado negativo, né? Não tire de mim, não quero mais, estou cansado do obsessor, ele está atrapalhando a minha vida. Tirar ele, tudo vai melhorar para mim. Então, quando vai tirar ele, seu defeito está ali. Entendeu? Você não melhorou nada, você não buscou tratar o seu defeito. Né? Então, é olhar de outra forma para a vida, de outra forma, os toques que a vida dá para a gente. Né? A natureza fala com a gente, através de obsessor, através de dor, através de uma série de coisas. Fala com a gente. A gente, tipo assim, faz de conta que não escuta. Né? Até quando não escuta muita dor, vem e aperta. Aí a gente ouve, a gente procura alguma coisa, procura uma ajuda de alguma forma. É verdade. É verdade mesmo.
O que lá o que vocês estudam na apometria? Vocês estudam o livro dos espíritas? Isso. A gente estuda, nós estudamos a técnica apométrica, estudamos várias técnicas apométricas. Como está todo mundo treinado na parte apométrica, tá. Mas aí você tem que... Tudo aquilo, como a gente fala, a técnica sem amor não vale nada. Sim. Entendeu? Então, onde você consegue trabalhar o seu amor? Na parte doutrinária, na parte espírita. Aí a gente está estudando hoje a doutrina espírita. É um momento nosso, do nosso grupo. Nós chamamos, nesse momento, o que a gente precisa mais aprender? Nós vamos aprender mais um pouquinho sobre amor, sobre a caridade, sobre a fraternidade, que as técnicas nós já estamos conhecendo. E você rapidamente aprende elas. Mas como usá-la? Com amor. Como usá-la com fraternidade? Entendi. Como usá-la com caridade? Aí a doutrina espírita te dá essa base. Então, por isso, hoje, todos os médicos, por isso que todos os médicos que atendem na sala têm que fazer o estudo. Ele está estudando a doutrina espírita. Nós estamos estudando os livros dos médios e o livro dos espíritas. Ou na segunda na quarta outro. Então, todos os médios estudam isso. E todas as pessoas que foram lá participar conosco vão estudar esses 2 livros. Acho que nesse ano, durante o ano inteiro. Tá. E nem precisa... Qualquer pessoa pode ir e não precisa exatamente só participar do estudo. Isso, né? Só participar do estudo. Pode ir lá participar do estudo na quarta-feira. Ainda tem um passe gratuito para quem vai lá ainda. Na um quarta-feira. Passe magnético na quarta-feira. É. Na segunda-feira é só estudo. Entendi. E uma coisa importante que a gente não falou, antes de passar na sessão de apometria, se passa numa sessão de reiki lá, né? Sim. Como nós falamos, nós temos essas terapias auxiliares também. O reiki é uma delas, está lá à disposição. Futuramente, outras terapias também a gente pensa em implementar na sala. Temos salas à disposição. E é importante. E hoje, todas as pessoas, antes de atender, como você disse, passam pelo reiki primeiro. Então já sai com a energia bastante equilibrada de lá, tanto pela parte do reiki quanto da parte da apometria. Entendi. Hoje, Sérgio, tem muitos jovens que muitas vezes eles se sentem um pouco perdidos na parte espiritual. Com sentimento, emoção, às vezes é igual você comentou, né? Às vezes sente essas energias negativas, acha que é obsessor, acha que é alguma coisa que está incomodando. Qual é o seu conselho? O que você falaria para um jovem que está numa situação de desequilíbrio espiritual? Então, que procurasse imediatamente alguma religião que ele mais se adaptasse, né? Seja evangélica, católica, umbanda, no espiritismo, qualquer um. Ele tem que, na verdade, se encontrar, né? Ele vai onde ele quiser e vem onde que ele se toca melhor, onde ele é melhor acolhido, onde a energia dele bate mais. E ali ele procura estudar, conhecer. É o que nós falamos, os jovens eu vejo que eles não vão por medo. Por medo, Por medo. Então, esse medo do quê? Medo do que eles não conhecem. Eles viram falar mas não tem conhecimento. Hoje tem pouco podcast falando sobre isso. Exatamente. E para alertar os jovens. E seria importante para eles, né? Se descobrir o mais cedo possível, sofrer menos. Né? Porque você vê quantos jovens partindo para o suicídio, às vezes, numa medida radical. Aí quando você vai ver, falta disso, falta de se encontrar. Né? Falta de se encontrar. E esse encontro pode ser proporcionado através de uma parte espiritual bem amparada, né? Bem auxiliada. Isso pode ajudar bastante esses jovens. E é uma preocupação nossa, do grupo, eu acredito que todos os lugares. Sim. Por exemplo, essa nossa transição, por exemplo. Nós estamos hoje lá tomando conta e tocando o grupo apométrico Teresa Muniz. Mas quem vai ser amanhã? Então a gente precisa, na verdade, eles precisam da gente, nós precisamos deles, desses jovens. Para que eles ir lá, se englobar, né, e se enturmar e começar a tomar conta, porque o futuro é deles. Quer dizer, quem vai estar na apometria amanhã? Esses jovens. Então, quanto mais cedo eles conhecerem, isso vai ser bom para ele no futuro, vai ser bom para eles agora também. Então, quanto mais cedo eles se aproximarem dessa parte espiritual, eu falo da apometria, de qualquer uma corrente que ele queira seguir, quanto mais cedo ele se aproximar, melhor. Mais benefícios ele tem, melhor ele vai viver, né? Melhor ele vai passar por essa encarnação aqui e desenvolver o papel dele aqui na Terra. Né? Verdade. Hoje também tem muitas pessoas, não só jovens, mas muitas pessoas com depressão e ansiedade. Vai muitas pessoas sendo para ser atendida? Bastante, e como você falou, a maioria das pessoas com esse sintoma são jovens, né? Sim. Porque eles vivem ou no futuro, né, com ansiedade, eles não têm um estado de presença, né? Ou eles estão no futuro, sofrendo de ansiedade, ou estão no passado, através das suas personalidades múltiplas, vivendo no passado e não conseguem estar no dia atual. Eles não têm um estado de presença estabelecido. Né? E isso é uma coisa assim,
não muito difícil de tratar, né? Mas precisa dele estar lá presente, conhecendo para ele poder tratar esse tipo de situação. Aí, às vezes, ele tem isso e não sabe, fica perdido. Como que eu faço, né? E já não tem orientação dos próprios pais, né? É, verdade. Que ficam perdidos nessa questão. Uhum. Daí que eu falo da importância de ter mais podcasts falando sobre isso para os jovens. Para os jovens, né? É maravilhoso a apometria, né? Eu também acho. Nós deveríamos fazer apometria pelo menos uma vez por mês, né? Quando a gente conhecer mais, fazer autoapometria. Sim. Né? Dá para se auto-aplicar, né? Com certeza. Aplicar nos seus filhos, aplicar nos seus parentes. Pode aplicar tranquilamente. Sim. E nos espíritos encarnados que estão sofrendo, precisando de um auxílio. Você tendo conhecimento, você pode auxiliar em qualquer momento, qualquer hora. Ah. E lá vocês ensinam? A hora que vai fazer o... Bom, primeiro que quando ele estiver recebendo atendimento, ele já está vendo como é que está sendo feito o atendimento, né? Sim. E se ele precisar fazer alguma proteção, a gente é ensinado para ele. Quando ele sai de casa, para criar um campo energético, para proteger ele, para não sofrer das interferências da energia, dos ataques e tal. Algumas coisas ele já sai, quando é necessário, ele já sai dali orientado. Né? Entendi. E aqueles que desejarem aprofundar mais, só participar dos estudos, e com o tempo vai aprendendo outras técnicas que ele vai poder utilizar no dia a dia. Olha, eu adorei receber você aqui no podcast Caminho do Equilíbrio. Quero que você venha, vou convidar você mais vezes, né? Pra gente falar mais sobre apometria. Você quer deixar algum recado? Queria agradecer, então, todas as pessoas que acompanharam o podcast Caminho do Equilíbrio, né? E para vocês ficarem interessados, nós estamos, o grupo Apométrico Tereza Muniz está à disposição de vocês. Nós temos palestras que é aberto ao público todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 19 horas. O grupo apométrico fica na rua Itapura, número 187. Tá? Então vocês podem ir na quarta ou na segunda, sem necessidade de marcação. E para aqueles que quiserem marcar uma consulta, o telefone do grupo apométrico o horário de marcação é todas as terças-feiras, a partir das 14 horas. E o telefone é 3331-8876. Nós teremos todo o prazer em receber vocês lá, tá? Para conhecer a casa, conhecer onde são os atendimentos e dar mais informações que vocês precisarem. Tá? Ai, gratidão. Muito obrigada mesmo. E eu que agradeço. Gente, finalizando mais um podcast Caminho do Equilíbrio, eu quero agradecer a todos os meus patrocinadores, os meus apoiadores, a todas as pessoas que acompanham o podcast Caminho do Equilíbrio. Aí tem o Instagram, que é podcast Caminho do Equilíbrio, e no YouTube, Marileia Aracaki Caminho do Equilíbrio. Gratidão e até o próximo episódio.